Olá, você amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos começando mais um episódio, primeiro episódio de 2026. Dessa vez recebendo aqui o ex-vereador, sindicalista, militante político, um ativista aqui na região do ABC, Jairo Bacili. Eu vou chamá-lo durante a entrevista de Jairinho, porque é assim que ele é tratado, tanto pelos amigos como no meio político. Então, vou chamá-lo de Jairinho. Jairinho, conte aqui para os nossos telespectadores quem é você, o que você andou fazendo por aí até chegar aqui, de onde você veio. A palavra é sua, Jairinho. Olá, bom dia. Eu sou o Jairo Bacili. Eu nasci no Paraná, mais certo em Paraíso do Norte, uma cidade do norte do Paraná, onde a gente, na época, sou filho de italiano com espanhol, a gente veio da roça, onde plantávamos café, algodão, milho, feijão. Na década de 70, com algumas geadas que nós tivemos lá, minha mãe também teve problemas de vista, viemos para São Paulo para tentar uma nova vida. Eu, ainda garoto, fiz quase tudo que um jovem que vem para São Paulo sem experiência nenhuma tem que fazer para sobreviver. Onde eu engraxei sapato, vendi sorvete, trabalhei nas portas da escola vendendo pipoca. Lá em Suzano vendi pipoca no Senatures, um clube que tinha lá. Depois fui garçom. Enfim, na época, antes de ter 18 anos, tinha que sobreviver, ajudar a família que tinha vindo da roça, sem profissão, com dificuldades, e para sobreviver aqui na grande cidade. Na verdade, mudamos para Ribeirão Pires. Lá, ajudei meu cunhado também como marceneiro, na época de folga, onde conheci uma pessoa que me abriu as portas numa empresa, na máquina Chancelblane. Essa empresa fazia torno, fresa. Lá comecei minha vida militante no trabalho metalúrgico, onde conheci algumas pessoas e aonde um companheiro, um amigo, hoje já falecido, que foi vereador em Ribeirão Pires, o Guzula, chegou com uma proposta de me sindicalizar. Eu nem sabia o que era sindicato, nem sabia o que fazer com isso, mas ela falou, tem colônia de férias, é importante para a gente, eles que ajudam a gente nas organizações, quando quer um aumento de salário, tem que fazer um acordo. Então eu falei, opa, então é bom aumentar salário, vamos fazer isso. Aí me sindicalizou, na época o presidente do sindicato era o Benedito Marcílio. Comecei a participar ali. Aí trabalhei em várias empresas metalúrgicas, ali a gente lutou em várias. Comecei a minha carreira, comecei como aprendiz de ajustador, me tornei ajustador mecânico, depois ferramenteiro, onde fiz ajustagem de ferramentaria também no Senai, complementei um outro curso na Continental, depois fiz hidráulica e pneumática, e depois fiz desenho e projeto de máquinas e ferramentas. E fui estudando, aí terminei o colegial, fui fazer um técnico em projetos, e assim foi a minha luta, até chegar na comissão de fábrica do Grupo Eluma, onde tinha passado por várias empresas. Ali aprendi a lutar um pouco mais ainda em defesa dos trabalhadores, onde muitos trabalhadores perdiam o braço, outros perdiam a perna, outros ficavam enroscados dentro das máquinas, e a gente precisava ter segurança, lutando para aquelas pessoas, para que elas tivessem a empresa, olhasse para ela com mais carinho, na segurança dos trabalhadores. Ali eu cresci entre a confiança entre os trabalhadores da empresa, onde acabaram me elegendo dirigente sindical. Foi uma luta terrível, era terminando a época da ditadura, na década de 80, onde a empresa, sofri muito na empresa. Eu tinha sempre respeito de todos os companheiros. A empresa botou para fora, concorri fora da empresa, voltei, retornei, aquela luta terrível no movimento sindical, até terminar meu mandato. Quando terminou meu mandato, a minha esposa falou, Jairo, nós estamos sofrendo demais. A gente precisa parar com isso. E eu não sabia se eu ficava no movimento sindical, continuava, ou a gente partia para outra luta. E eu sem experiência em outra coisa.
mesmo sem sair do movimento sindical, e comprei caminhão. E fui para a estrada, não sabia nem dirigir o caminhão. Aí, rapaz, cheguei, entrei numa lista, daquelas listas amarelas, que tinha páginas amarelas, umas empresas precisando de caminhão. Fui lá na Poli Brasil, carreguei meu caminhão, por lá, com uma viagem para o Rio de Janeiro. Eu nem sabia onde era o Rio de Janeiro. Nem tinha dirigido um caminhão. Minha carta era D, mas eu não sabia dirigir. E nem tinha GPS na Nem época. tinha GPS naquela época. Eu, quando cheguei em Aparecida do Norte, já achava que estava chegando no Rio. Já até que ia parando em tudo quanto é lugar, sem o que não chegava. Aí acabei descendo aquela serra com medo, segurando, não sabia o que fazia, mas cheguei lá. Perguntando aqui, perguntando ali, descarreguei na CBS. Lá, descarregaram meu caminhão, consegui carregar uma carga de volta. Descarreguei na Pirelli. E assim começou a minha vida com o caminhão. Trabalhei durante 5 anos, mas sempre atuando no partido político. O Celso Daniel muitas vezes foi fazer algumas reuniões na minha casa. Nós que tínhamos apoiado ele no mandato de 88, quando ele ganhou as eleições, depois apoiamos ele para deputado, e ele queria voltar para a prefeitura, e fui convidado a sair candidato a vereador, inclusive no lugar do meu candidato que eu apoiava para vereador, o João Avamileno, que ia ser o vice-prefeito. Como ele não ia sair, eu era do movimento sindical, o João falou: Jairinho, você sai candidato, nós estamos precisando de um candidato lá naquela região. E a turma nem acreditava a votação que eu ia ter. E aí eu acabei tendo 2.025 votos, sem nenhum dinheiro no bolso, sem nenhum tostão. Eu acabei vendendo meu caminhão, era um caminhão antigo, 68, trocando numa Kombi e num Gol, e com 3.000 de volta, nesses 3.000 eu fiz a minha campanha e fiquei parado até um dia ser convidado a coordenar o departamento de esporte da prefeitura. Peraí, Jair, vamos falar um pouco dessa coisa de você se tornar candidato. Você, nessa época que você foi candidato, você era dirigente do sindicato? Ou não era? Nessa época eu já tinha saído do movimento sindical há 6 anos. Certo. Eu tinha saído do sindicato e tinha ter construído uma vida como autônomo, como caminhoneiro. Tá, então você sai do sindicato, trabalha com caminhão durante 6 anos. 6 anos, e aí você volta no partido. Não, continuava no partido, e aí você é convidado a ser candidato a vereador. Isso. Aqui na cidade de Santo André. Ok. Aí tive 2.025 votos. O João Avamileno e o Celso me convidou para coordenar o esporte, fui para lá. Aí me instalei ali no estádio Bruno José Daniel, aqui em Santo André, onde montamos alguns projetos sobre retirar as crianças da rua. O João Avamileno e o Celso me convidou para coordenar o esporte, fui para lá. Aí me instalei ali no estádio Bruno José Daniel, aqui em Santo André, onde montamos alguns projetos sobre retirar as crianças da rua. Um dos projetos que a gente montou junto com o Celso Frateschi, aquele artista da Globo, irmão do Paulo Frateschi, que foi secretário de Cultura em Santo André. Em Santo André. E a gente montamos esse projeto chamado Futebol e Companhia. Como que era? Bom de bola e bom na escola. Aí tinha os ônibus postados lá na prefeitura, aí pegamos 4 ônibus, pintamos eles de amarelo, arrumamos uns motoristas, onde ele levava as crianças para os times de futebol. O Celso ajudou a contratar alguns monitores, na época 14 monitores, inclusive a Silvia, aquela que é artista, aquela que apita, juíza de futebol, trabalhava com a gente, alguns jogadores de futebol, Batata, outros foi contratado pela prefeitura em sistema temporário, e a gente ficamos com esse projeto. Aí a gente chegou a ter 3.000 crianças fora nesse projeto, aonde a gente olhava as notas da escola, se ele ia bem na escola, aonde a gente tirava, se o menino tinha algum problema próximo de coisa de droga, a gente fazia um bate-papo com ele sobre não envolver com droga, a importância do menino ter bem na escola, o único caminho é a educação, e aí a gente crescemos também. Quando eu saí, quando o meu próximo mandato, a próxima eleição, o João, visto que eu tinha feito uma boa votação, o Celso me convidou para ser candidato de novo. Eu falei: eu não tenho nenhum recurso. Mas acabaram me ajudando lá com um pouco de panfletos, acho que 40.000 panfletos, 10.000 plaquinhas e umas coisinhas. Deu para mim fazer um trabalhozinho. Também fui bem votado, 2.279 votos. Mas não fui eleito.
Aí Mas ficou de suplente. fiquei de suplente, fiquei sendo o quinto suplente. Aí o que aconteceu? Nessa época nós fizemos 9. Não, nós fizemos 9 vereadores. E eu fiquei sendo o quinto suplente, com uma votação até expressiva, mais do que eu já tinha, e sem nenhum recurso. Aí o João falou, já precisamos fazer um projeto, Jair. Você que foi projetista de máquinas, de ferramentas, nós precisamos trabalhar com drenagem ali na região da Vila Pires. A vereadora Loló tem solicitado muito a gente para fazer um projeto que tira aquele problema de enchente ali na Vila Pires. E a gente precisava de alguém de confiança e para lá e enfia a mão no barro. E eu queria que você fosse para a Semasa. Eu falei, vou lá, para ajudar, vou lá. Aí fui lá para o 7º andar da Semasa, departamento de projetos e obras, onde comecei a montar uma equipe para fazer alguns projetos com alguns engenheiros, onde eu não era engenheiro, mas tinha a responsabilidade de coordenar, mas eu tinha que ouvir as ideias deles e colocar meu conhecimento pessoal do local. Aí a gente conseguiu fazer um projeto onde ali chegava a dar 1 metro, 1,5 metros de água. Não resolveu problemas de uma vez, que ela ainda continua, porque ninguém sabe o que vem da chuva. Mas abaixamos bastante o problema da enchente dali, da Vila Pires, e fizemos também o piscinão ali embaixo do viaduto, ali em frente ao Carrefour. Então foi um trabalho bacana também. Aí veio novamente a posição de ser candidato de novo. Aí veio lá, velhinho, precisamos de outro candidato. Nós já estou com 2 vezes candidato. Não é para deixar para outro, não, é você o candidato. Então vou eu candidato de novo. Aí fui bem. Tive 2.425 votos. Opa, quase me elegi. Faltou acho que 100 e poucos votos. Fui ser o 3º suplente. Mas não me elegi de novo. Não é possível. Isso foi em 2004. Eu pensei, não é possível. A gente não foi eleito de novo. Falei, não, eu achava até que ia me ser eleito. E acabei não sendo eleito. Passou. Aí veio novamente, trabalhei no Semasa, utilizei para os projetos de drenagem, algumas escadas em áreas de mananciais, áreas de risco, ou em alguns núcleos habitacionais, inclusive aqui no núcleo habitacional aqui do São Jorge, aquela retirada das pessoas, algum levando água para alguns locais, trabalhando para benefício da população que mais precisa. E aí, a gente pegou a vez de ser candidato de novo. Me chamaram para ser candidato. Aí fui candidato a vereador, numa situação difícil, o Sirac era o candidato. Eu tinha apoiado a Ivete para ser a candidata a prefeita. E quem ganhou as eleições, quem ganhou na diretória foi o Sirac. Mas, mesmo assim, nós fomos uma luta, vamos eleger o nosso candidato a prefeito. E nessa batalha eu consegui me eleger, com dificuldade financeira, que candidato de pobre nunca tem dinheiro. Vendia o arroz comigo com feijão, uma vez comia mortandela, outro dia não comia. Minha mulher na rua, meu filho, minha filha, pequena, tudo ajudando a entregar um panfleto, conversando com a população. E acabei sendo vereador. Aí foi vereador de oposição. Imagina, depois de tanta luta, ser vereador de oposição. O prefeito, tudo que você colocava, ele não fazia. É de fulano, não faz. É de fulano, não colocava. Você foi eleito vereador na época em que o prefeito era o Aidan? Isso. O Aidan era o prefeito. Inclusive, eu conhecia a família do Aidan, que eu morava, passei um tempo que eu morei ali na Vila Lutécia, ali na rua Alberto Siles. Inclusive, tinha uma videolocadora lá, minha esposa tocou uma videolocadora, um tempo ali no locador, e o pai dele tinha um açougue, né, ali no Dom Pedro. Até eu falava, na época meu filho era pequeno, o meu filho uma vez, é uma história até estranha, vou falar aqui. Fabinho? O Fabinho, meu filho, doutor Fábio, hoje advogado. Ele era menino, cabelinho branquinho, amarelinho, foi ali na coisa pegar 1 quilo de bife. E quem cortou o bife foi o Aidan. Quando ele chegou em casa, tinha 3 bifes. Mas minha mulher pegou aqui 3 bifes. Falou, para poder comprar 1 quilo de bife, ele trouxe 3 bifes desse tamanhozinho. Falei, vai, vamos voltar lá com esse bife lá, que tem 1 quilo de bife, não. Aí voltou lá, tinha 600 gramas. Aí minha mulher falou assim, eu comprei 1 quilo e pago 600, ele manda 600 gramas. Aí o pai do Aidan, coitado, gente boa, seu José,
O Ida não sabe nem pesar, ele só sabe negócio de medicina, mas pesado nem de balança ele entende. Acabou me completando um quilo, porque eu fui lá. O Aidan já era médico. Já tinha ali do lado ali do Nagum, antigo, ali ele tinha uma clínica, já estava começando ali. Mas já conheci ele há muitos anos, o Aidan, com a família deles também. Mas na oposição, ele era dependia um interesse, e o meu interesse era outro, era o povo. E ele trabalhava mais para a elite, e eu queria que mais fizesse para a população que mais precisava. E o que aconteceu? Foi muito difícil, uma luta de guerra terrível. Passei 3, 4 anos sofrendo também, mas não arredei o pé. Depois fomos para a reeleição. Pois foi com o Grana. Na eleição do Grana, muitas vezes eu chegava nas pessoas e falava, olha, vota no Grana, não precisa votar em mim, mas vota no Grana, vamos mudar essa cidade. Infelizmente, não foi o que eu pensava, né? Infelizmente tem que falar isso, vamos ser claro aqui, né? E hoje, acho que se tivesse sido o João Avalena, teria sido melhor, tinha sido uma experiência. Aqui do outro, talvez teria mais êxito. Ô Jairinho, falando dessa disputa quando o Grana foi candidato a prefeito, você deve se lembrar que na época o Carlos Grana, antes de ser candidato a prefeito, ele foi deputado estadual. É isso? Isso. Eu tenho a impressão, e vários convidados que já passaram por aqui concordaram comigo, de que o Grana era um excelente deputado. Teve um mandato, apesar de curto, muito bom. Você não acha que, se ele tivesse continuado a carreira política como deputado, poderia ter tido um resultado melhor? Poderia ter sido melhor para ele e para a população que ele representava? Ou estou enganado? Não, você está totalmente correto. Eu, como era vereador, e o Grana era presidente da CNM, fui lá na CNM, lá na Avenida, para cima da Prefeitura de São Bernardo. Só um esclarecimento aqui para os nossos telespectadores, porque podem não saber o que é a CNM. A CNM é a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da CUT, que o Carlos Grana foi, durante um bom tempo, presidente. Né? Isso. Aí fui na CNM falar com ele para ele ser nosso candidato a deputado. Ele falou, não, Jairinho, não dá para mim ser candidato a deputado, eu não estou com essa ideia. Eu falei, não, vou conversar com alguns companheiros de vereador, conversei com o Montorinho, conversei com outros, para a gente apoiar o Grana para deputado. O João tinha falado comigo que não ia ser candidato a nada, apesar de eu ter sido do grupo do João. O João falou, não sou candidato a nada. Depois ele veio falar comigo, mas eu já tinha conversado com o Grana, e achava que o Grana, naquele momento, era um nome novo, um nome mais assim, sem problemas, poderia vir ganhar para deputado, e depois de vir disputar a prefeitura, a gente tem um nome claro para disputar a prefeitura e vinha ganhar a prefeitura de novo. Porque na verdade aconteceu. E ali eu coloquei todo o meu pessoal que estava no meu grupo de apoio para apoiar o Grana, ainda ajudei com outras pessoas e busquei apoio de todos quanto fui lugar para tentar eleger o Grana deputado. Conseguimos, tivemos êxito. O João, que sempre foi do meu grupo, fiquei com coração partido não ter ajudado o João, mas eu tinha falado com o Grana. E na política a gente não pode voltar atrás daquilo que fala. Se você fechar com uma pessoa, você pode até estar errado, mas você tem que ser homem e afirmar, ficar com aquele mesmo que você está errado. Você não acredita mais naquilo, mas você tem que estar junto. E eu sou desse jeito. Se eu falar com você, nós vamos estar juntos, nós vamos estar juntos. E sendo assim, conseguimos eleger o Grana prefeito. Eu acho que ele estava indo muito bem como deputado. Muito bem como deputado. Cara, bastante ativo, apresentando vários projetos, discutindo com o governo do estado, melhoria e trazendo recursos para Santo André. Ele estava indo muito bem, tanto é que ele ganhou para prefeito. Mas, quando ele chegou de prefeito, ele deu uma perdida no tempo. Eu acho que alguma coisa mudou na cabeça dele. Não sei o que aconteceu, coisa que ele se perdeu. Ou foi alguma assessoria que ele não colocou no lugar certo, ou essas assessorias levou ele para um caminho que não deveria ter levado,
ou o secretário dele, alguns não sem experiência e acabou não levando, não dando êxito o que devia ser feito. Outros conduziram para umas coisas já arcaicas, que já era do passado, para revisar aquilo, coisas que deu para trás lá atrás, hoje não era mais aquilo, tinha que mudar. E infelizmente estava com o pensamento atrasado. E na política, a gente tem que pensar todo dia diferente. O governo do Grana coincidiu com a época do governo da Dilma Rousseff, governo federal. Tinha vários projetos no governo do Grana que eram financiados pelo governo federal. Com a saída da Dilma, pode ter se agravado a situação do governo do Grana? Ou isso não atrapalhou, não chegou a prejudicar? Olha, na verdade, a saída da Dilma deu uma atrapalhada até no PT geral. Porque foi muita massacre na companheira Dilma, uma guerreira, uma lutadora, que pensava no melhor da nação, mas alguns pensamentos da elite, querendo tirar de uma mulher lutadora, que se fosse um homem não fazia o que fizeram com aquela companheira, eu tenho certeza disso. E tanto é que hoje ela é presidente dos BRICS, ela é elogiada em todo mundo, uma pessoa muito inteligente, que estava no caminho certo. E o Santo André, nós tínhamos vários projetos para a cidade, tudo aprovado. Nós aprovamos quase 60 milhões para o viaduto lá no Saladino, ficou aprovado lá com a Dilma. Aprovamos, tudo isso no governo do Grana. Aqui essa marginal aqui que sai ali a marginal Caçaquera, tiramos todas aquelas pessoas, colocamos casa, fizemos a primeira etapa, deixamos só para construir a rua, dinheiro aprovado. Só que com a mudança da Dilma, não só foi aquilo. Nós reformamos o posto de saúde do Centreville, nós reformamos o posto de saúde da Vila Luzita, nós reformamos o posto de saúde da Vila Vitória, nós reformamos o posto de saúde lá do Guarará, colocamos dentista no clube de campo, nós fizemos muita coisa. Mas, infelizmente, tinha gente muito batendo no grana, e as coisas não apareciam, porque não tinha o pessoal para mostrar o que estava sendo feito. Mesmo assim, nós deixamos um legado muito grande, foi muito recurso aprovado. Muito recurso aprovado. Nesse retorno, com esse passar do tempo, esse dinheiro foi liberado agora, tanto é que foi construído a marginal. A marginal aqui, Caçaquera, foi construída. Também foi construída a marginal das Nações, no governo do PT. Não pode esquecer isso. Foi construída essa avenida que desce Adriático, que era um negócio feio, foi construído, inclusive, de um pedido do vereador Alemão Duarte, do PT, que era o primeiro suplente, depois eu fiquei sendo o primeiro. Então, foi construída muita coisa na cidade de Santo André, no governo do PT. Para a gente vir falando sobre isso, a Dilma deixou um legado para Santo André que o pessoal não fala isso. Quem teve o louro foi o outro, que vendeu o Semasa a troco de caixa, vendeu o que prestava no Semasa, que era a água e o esgoto, o resto que era drenagem, tudo que era problema, meio ambiente, tudo que era problema aqui no recurso, a Sabesp não quis. Agora a água, que era o que já tem as redes, tudo pronto, é só pegar o dinheiro da população, ele entregou. E ficou ainda com aquele recurso que era depositado em juízo, que a gente, quando pagava, o Celso Daniel pagava a água como água bruta. E a Sabesp queria cobrar como água tratada. E o Celso, para aquela diferença, era depositado em juízo. Esse dinheiro ninguém sabe onde foi. Então eu acho que precisava abrir isso. Saber onde está esse dinheiro, como é que foi esse dinheiro que ficou depositado em juízo, para onde ele foi. Porque nós entregamos uma empresa limpa, sem problema, entregamos para a Sabesp, a troco do quê? O que veio de retorno para nós? Hoje a água está mau cheiro, faltando água cara em Santo André. E a população, a água subiu, inclusive esse ano aumentou a água quase 7% e a água faltando em quase toda a cidade. Então vocês veem como a cidade degrediu. Mas foi muito dinheiro no caixa da prefeitura
E eles estão fazendo algumas obras, assim, de tapa-buraco, fazendo algum recapeamento, que é jogar o asfalto em cima do outro. Isso aí é coisa simples. O que estamos fazendo de novo? Nós construímos milhões de carros, todo mês constrói um monte de carro. Quantas avenidas foi abertas em Santo André nos últimos 10 anos? E quantos carros foi montados na cidade? Você tocou num problema muito sério, que é o problema da mobilidade na região do ABC, de uma maneira geral, e principalmente na cidade de Santo André, né? Santo André, todo mundo sabe que tem recebido a construção de muitos empreendimentos imobiliários, muitos prédios novos, não é isso? E onde é que essas famílias vão circular? Por onde esses carros vão circular? Isso é um problema sério que a gente vai ter que tratar com a devida atenção em Santo André, não é isso? Lógico, Jerônimo. Olha, Jerônimo, presta atenção. Uma família que tem um terreno de 10 por 30, 10 por 40, uma família também mora com um filho no fundo. Eles vendem esse terreno, algumas construtoras, e esses terrenos geralmente são feitos de 8 a 10 ou 12 apartamentos. Ou no lugar que morava 1 ou 2, mora 12. Ou seja, são 12 carros ou mais, ou talvez até 15 ou 20, rodando naquele lugar que não tinha. Então você vê, olha, para você ter uma ideia, eu tenho uma casa lá no Clube de Campo, eu morei lá no Clube de Campo 40 anos, 42 anos, comprei lá em 1978, não tinha nada, lá minha casa era um mato todo, eu fui o 7º morador lá no Clube de Campo. Pra você ter uma ideia, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha nada. A gente vinha pegar o ônibus na Estrada do Pedroso. Foi uma luta para conseguir o primeiro ônibus, lá que nem ônibus tinha. Eu até passei estaduais, mas foi uma guerra para ter o primeiro ônibus, ter a primeira escola, ter o professor Luizinho colocar lá a caixinha do correio. Foi uma luta. Tudo, o nome das ruas foi terrível. Mas graças a Deus hoje a vida lá está um pouco melhor. Mas a gente andava até de carrinho rolemã na rua. Hoje, se chegar no Clube de Campo, você sair daqui para ir no Clube de Campo, leva 1h30 de tarde. E ainda para ajudar a construir um negócio no meio da estrada do Pedroso, que você de lá para cá, você pega um trânsito lá na Escola Francisca na Fúria. Demora quase 2 horas para você vir do Clube de Campo aqui na cidade, no centro da cidade. Se você pegar de quebrar um ônibus na subida da estrada do Pedroso, ferrou tudo. Então você vê. Tem um muro, né? Fizeram um muro no meio, assim com uma luz lá. E não abriram a rua. Ou seja, eles impediram os carros de fazer uma ultrapassagem. Eu acredito que se você está numa descida, você tem que colocar sinalização, lá tem uma curva muito perigosa para não ter acidente. Eu acho que tem que ter outros meios, mas não dificultar o fluxo do trânsito. Lá ficou um carro atrás do outro, uma fila um atrás do outro, parecendo um que está puxando o outro. É uma vergonha. Ele disse que gastou 18 milhões para fazer aquilo. E onde está os vereadores que foi eleito na nossa cidade, que não fiscaliza isso? A função do vereador não é ficar mandando tapar buraco, indo lá ver buraquinho de rua, ficar carpindo o terreno, falando que está limpo. Isso não é a função do vereador. A função do vereador é fiscalizar o executivo, ver onde vai o recurso, se o dinheiro está sendo bem aplicado. Essa é a função do vereador. Para isso ele é eleito, é legislar. Botar os projetos de leis em benefício do povo e apresentar projetos que beneficiem a população. Agora, fazer média, de carpir terreno, limpar quintal, entrar dentro de buraco, isso daí é palhaçada. Isso aí é enganar o povo. Nós precisamos ter vereador que pensa na população. Olha, eu estou com 71 anos, não penso mais em ser vereador. Minha época já passou. Mas eu espero que a população da nossa cidade seja politizada. Não vá na conversa do ponto do vigário. Muitas vezes o vereador fala para a população e a turma vai votar nele, porque o povo não tem instrução. Aí eu vou construir uma creche. Olha, não é assim. O vereador não constrói. Quem tem que construir é o executivo. O vereador pode falar com o prefeito vai apresentar um projeto de lei, mandar para a Câmara aprovar a verba e essa verba construir a creche. Mas quem vai construir é o prefeito, é o executivo. O vereador não pode legislar em cima de recursos da prefeitura, que é o outro poder. Agora, a população é enganada.
Muitas vezes por alguns vereadores que fazem esse tipo de coisa. Olha, eu deixei de ser vereador, não fui mais vereador, mas apoiei o vereador Thiago Nogueira, um vereador competente, batalhador, com compromisso com a população, trabalha para melhorar a vida do povo, foi vereador comigo, um dos melhores vereadores na cidade, junto com outros também, que eu não posso tirar o mérito de outros companheiros que foi vereador comigo, que também foi alguns bons vereadores. Posso citar aqui o Monturinho, posso citar também um que não é do meu partido, que eu era voto antes também, o Zé de Araújo, um bom vereador, não é porque não era do meu partido, eu não posso citar ele. Então eu não posso citar todos, mas eu vou falar, o povo está escolhido um vereador muito ruim. Aí, nós estamos nos aproximando do final do programa. Eu gostaria que você comentasse um pouco agora, para a gente encerrar, como é que você está vendo a situação atual, o que você imagina para esse ano de 2026 e aproveita já e deixa as suas considerações finais para a gente ir caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Legal. Quero primeiro agradecer aqui a você, né, por eu ter colocado aqui o que eu penso, né, e dizer o seguinte, eu acho que esse ano vai ser um ano muito duro, onde a gente precisa trabalhar muito. Graças a Deus, esse ano vai ser um ano difícil. Nós precisamos trabalhar muito para reeleger o nosso presidente Lula, para continuar o nosso projeto de melhoria da população. Tanto é que já hoje, só para te falar, Jerônimo, você deve saber que um dos projetos que o PT aprovou esses dias aí com a bancada foi a questão do imposto de renda. Você sabe que o cara que ganha até 5 mil reais, que o outro governo presidente deixou sem reajustar, ele não paga mais imposto de renda, ou seja, pagava quase 400 reais de imposto de renda. Se você pegar isso daí, todo mês, 400 reais de botar no banco, chegar no fim do ano, você coloca 10, dá 4, mas dá 4.800 reais, mais o juro dá 5 mil reais. Você tem praticamente mais um 14º salário, mais um abono. Ou seja, quem ganha até 5 mil reais, ganhou um salário a mais por ano. Isso é pensar no povo. Isso é pensar na população. Ou seja, um governo que quer melhorar a vida do povo. Então, é um ano difícil. Nós vamos trabalhar para reeleger o nosso presidente Lula, fazer uma boa bancada de deputados. Então, você acha que o Lula ganha de novo? Olha, vai para o 4º mandato? Se Deus quiser, o Lula vai para o 4º mandato, no primeiro turno, se depender de mim, da minha família, e eu espero de várias pessoas, inclusive você, Jerônimo, que nós vamos ganhar essas eleições com o pé nas costas, porque o projeto nosso é o projeto do povo. Elegeu o Lula, uma boa bancada de deputado, uma boa bancada de senador, nós temos 80 senadores, 81 senadores, nós precisamos ter no mínimo uns 45 senadores do nosso pensamento, não precisa ser petista, mas pensa progressista, pensa na população, que pensa no povo. Então nós fazer uma boa bancada, tanto de deputado como de senador, e se Deus quiser que Deus ilumine a cabeça da população, a cabeça do povo, e a gente possa fazer mais 4 anos de um bom governo para a nossa cidade, para Santo André, para o Brasil e para o mundo. Jairinho, muito bom ter você aqui, muito obrigado por você ter aceitado participar do nosso programa. A gente vai encerrando o Hora da Prosa e a gente volta na próxima semana com mais um episódio, com mais um convidado. Até lá. Muito obrigado.